Hoje vamos falar sobre a osteogênese imperfeita, uma doença rara que é mais conhecida pelo seu nome popular ossos de vidro. Ela é causada por genes que afetam a produção de colágeno no corpo, o que torna os ossos e dentes mais frágeis. Nossa convidada é a estudante de Relações Públicas e uma das 12 mil pessoas que sofrem com a doença aqui no Brasil, a Letícia Guilherme. Seja bem-vinda, Letícia. Obrigada, tudo bem? Um prazer estar aqui hoje com vocês. Letícia, conta pra gente o que é ossos de vidro ou a osteogênese imperfeita. É exatamente o que você falou, é caracterizada pela falta de um colágeno na formação dos ossos do feto. Então, é genética ou congênita e a pessoa nasce com essa patologia. São 8 tipos. O meu tipo especificamente é o tipo 5 e ele é o mais raro de todos, que é o que tem por característica a formação de calos hipertróficos nos fêmures. Mas, no geral, a patologia tem algumas características específicas, que todos os tipos deveriam ter, mas o meu tipo é o mais raro e o mais difícil de diagnosticar, porque eu não tenho essas características gerais da patologia. Tem alguém que quebra o osso com uma batidinha, outro não, o outro precisa de uma batidona, então o osso um pouco mais resistente. Sim. Essa graduação também diz isso? Sim, os tipos não foram categorizados por gravidade, eles foram categorizados por descobrimento, mas sim, existem tipos que as pessoas fraturam muito mais fácil e tipos que as pessoas fraturam com menos facilidade. Então, mas eles não são tipo, o tipo 1 ele é muito grave e o tipo 8 ele é menos, ou vice-versa, não. É por descobrimento mesmo que foi categorizado. Tá. Quando é que seus pais começaram a perceber que você tinha? Quando era pequena, eu comecei a ter algumas fraturas muito bestas. Brincando com uma bola de plástico, fraturei a fíbula. Quebrei o braço, ninguém sabe como. E aí, um determinado dia, eu caí da cama e, óbvio, meus pais me levaram ao hospital e fiquei de gesso. E na cicatrização do osso, formou esse calo hipertrófico, que é uma concentração muito grande de cálcio, então fica um calo mesmo. E aí, meus pais ficaram em choque, porque eles não sabiam o que era. A gente foi procurar um profissional que pudesse ajudar a gente, então a gente foi em ortopedistas, e eles não faziam a menor ideia do que era. E aí começamos a investigar através de biópsias, e a primeira ideia que o médico disse é que eu tinha câncer ósseo, por causa do calo que parecia um tumor. Mas aí depois da biópsia e tal, a minha biópsia foi feita com análises em outros países e tal. E aí eles descobriram que não era câncer, que não era um tumor. E nisso, investigando, até que chegaram à conclusão de que eu tinha osteogênese imperfeita. E tinha uns 3 anos só quando eles descobriram, tipo, efetivamente, assim. Letícia, pelo fato de ser muito fácil de quebrar o osso, a recuperação é diferente de uma pessoa que não tem a osteogênese imperfeita, não tem os ossos de vidro. Por exemplo, eu quebro um braço, você quebra um braço. Eu demoro lá 20 dias para colar o osso. No caso de vocês, é o mesmo tempo, é o mesmo tratamento, engessa igual, é tudo igual? Para recuperar. Para quebrar eu sei que não é. Eu vou falar da minha experiência pessoal, porque como existem muitos tipos, eu não posso falar por todos. Mas no meu tipo, a cicatrização ela é normal. Só que aí existe essa hipercalcificação. Então, nos fêmures. Então, os fêmures, eles fica uma produção de cálcio muito grande, por isso formam os calos. Mas em braço, dedo, a cicatrização... Demora o mesmo tempo que uma pessoa aparentemente normal? Sim, eu já fraturei várias partes do corpo e todas elas cicatrizaram no período correto. Então, se tinha que ficar um mês de gesso, era um mês de gesso. Só que, como as fraturas eram um pouco recorrentes, eu ficava debilitada, porque eu não conseguia me recuperar na fisioterapia. Então, o processo era mais longo, mas isso não significa que a cicatrização do osso era mais longa. O processo de recuperação, no geral, ele é mais longo, pelo menos para mim, sempre foi.
No seu caso, por exemplo, você quebrou, então teve uma pequena diferença na cicatrização ali, que você falou, o acúmulo de cálcio, né? Então os médicos começaram a se preocupar. Mas uma pessoa que não tem esse acúmulo de cálcio, quebra o osso, vai lá, conserta, quebra o osso, vai lá, engessa e tal. Como é que é o diagnóstico? Já que é uma doença rara, os médicos precisam fazer muitos exames, falam, ó, essa criança apareceu aqui já 4 vezes esse ano. Eles se preocupam em fazer exames, o diagnóstico é feito através de muitos exames, como é que é? Como é que se descobre essa doença rara? Quando você olha uma pessoa com osteogênese imperfeita, você sabe que ela tem. Então, geralmente, os médicos... É visível? Tem algumas características específicas, como a parte branca do olho azulada, de uma forma meio pejorativa, mas os médicos dizem que as pessoas com osteogênese parecem duendes, porque tem a orelha um pouco mais pontuda, os dedos compridos, são muito pequenas, então tem algumas características. E geralmente, se a criança tem os tipos que tem mais fraturas, fratura dentro da barriga da mãe, já nasce fraturando, então não necessariamente é difícil de diagnosticar. O meu tipo em específico porque eu não tenho essas características. Como você pode ver, as minhas características físicas, elas não batem com as características gerais da patologia. Por isso que foi mais difícil de diagnosticar. É quase que natural as pessoas que têm a osteogênese imperfeita ter outras características que não só quebrar os ossos com facilidade. Sim. Então isso aí os médicos têm esse panorama montado já. Sim, porque foi difundido, né? Aí depois, para confirmar o diagnóstico, tem que fazer exames. Na verdade, não tem um exame que você vai faz um exame de sangue e vai dizer. Provavelmente vai ter que fazer um mapa genético para saber se tem realmente essa falta desse colágeno. Não existe análise dos ossos? Alguns exames, eu não lembro o nome do exame que olha a densidade óssea, você pode ver através disso como está a densidade óssea dessa pessoa, e através disso você pode ver que tem uma densidade menor. E aí, conforme essa densidade não é a comum, você pode começar a caracterizar essa pessoa e procurar qual patologia ela tem, e a osteogênese pode ser uma dessas opções. Como é que seus pais reagiram ao saber que você tinha a osteogênese imperfeita? O que eles contam é que eles ficaram desesperados, porque eles não sabiam o que era, não tinha muita informação. Na época, acesso à internet era, foi 2001, não, 2000 isso. Então, na época, o acesso à internet era quase nulo. E aí eles começaram a procurar pessoas que tinham também, eles descobriram uma associação, que chama ABOI, que é a Associação de Pessoas com Osteogênese Imperfeita. E aí lá eles viram muitos casos e eles ficaram desesperados. Porque como eu não era parecida com esses casos, e lá geralmente as pessoas elas têm os casos muito graves e tal, e como eu não tinha, eles ficaram, meu Deus, será que a minha filha ela vai ter tantas fraturas como essas pessoas, ou será que ela não vai ter? Porque eles não faziam a menor ideia do que significava ter osteogênese imperfeita. A sua infância foi normal? Eu passei boa parte da minha infância na cadeira de rodas, então não era igual a todas as crianças que faziam parte do meu convívio, mas eu acredito que eu tenha tido boas experiências. Os meus pais sempre estiveram comigo, então tudo que eu tinha vontade de fazer, eles estavam ali para dar um jeito, para eu conseguir fazer da melhor forma, mas nem sempre foi fácil, porque existem limitações para uma pessoa que está na cadeira de rodas, deve saber. Então, foi uma infância boa, mas foi complicada, porque eu tive que me adaptar. Mas a minha adaptação, ela não foi como se eu tivesse adquirido essa patologia. Eu nasci assim, então eu não sei, eu sempre falo essa frase, mas eu não sei ser a Letícia sem ter osteogênese imperfeita. Então, eu não sabia ser uma criança sem estar na cadeira de rodas. Tipo, eu era uma criança que estava na cadeira de rodas, e ok. E os meus amigos conviviam bem com isso, nunca tive grandes problemas. Então, pra mim, pessoalmente, não era uma coisa que afetava meu psicológico, enfim. Eu tinha muitas dores por causa das fraturas e tal, mas o tempo foi me adaptando, sabe? Eu fui, aos poucos,
quando fraturava, a mesma dor que todo mundo tem, mas eu me recuperava e sabia que a vida ia seguir, sabe? Começou a fazer um processo de aceitação legal. Eu nunca tive grandes problemas em ser uma pessoa com osteogênese perfeita ou ser uma pessoa com deficiência. No caso da facilidade de quebrar os ossos, muitas vezes há necessidade de cirurgias, por exemplo, colocar pino, colocar alguma coisa assim. Existe esse tipo de cirurgia, tratamento, algumas coisas assim? Sim, existe. Inclusive eu tenho hastes dentro dos ossos das tíbias e do fêmur esquerdo, porque das tíbias foi uma das formas que eu consegui voltar a andar. Eu andei até os meus 5 anos, mas aí como eu tive muitas fraturas nos fêmurs, eu quebrei os 2 fêmures em períodos diferentes, aí eu não conseguia mais me recuperar ao ponto de voltar a andar normalmente. E as minhas tíbias, elas foram entortando por causa do peso, qualquer peso. Eu sendo magra ou gorda, as minhas tíbias, elas iam entortando por causa da gravidade então, também. Boa parte é a necessidade de cirurgia. E aí eu coloquei as hastes dentro das tíbias para eu conseguir voltar a andar. E aí nisso eu consegui voltar a andar, então foi uma forma que a gente encontrou, que a minha médica encontrou para que eu pudesse ter uma qualidade de vida 100%. O processo de sair da cadeira de roda e voltar a andar precisou, obviamente, desses pinos que você falou que colocou na tíbia. E a sua sensação? Foi boa, foi ruim? Como é que foi você sair da cadeira de roda e começar a andar? Eu não queria. Essa história, ela é muito traumatizante. Doida. Não, ela é muito doida, porque eu fui nessa médica quando eu tinha 9 anos, porque ela veio do Canadá, ela fez especialização lá em pessoas com osteogênese. Então, quando ela veio para o Brasil, meus pais conheciam algumas pessoas que conheciam ela, e aí eu logo consegui uma consulta. Ela é brasileira, enfim. E ela me disse que eu tinha que operar até os 10 anos, porque senão eu não ia readquirir o meu equilíbrio. Os nossos músculos, eles têm memória, então ela disse, você precisa operar até os 10 para que seus músculos relembrem a marcha. E aí eu disse, eu não quero operar. Eu não vou, eu tô bem, eu amo a minha cadeira de rodas, minha cadeira é colorida, ela é perfeita, eu não me importo, eu não quero operar. E aí foi todo aquele processo de você tem que entender que um dia você não vai mais ter 10 anos. Você vai ter 30, você vai ter 20, você vai ter 40, enfim. E você não precisa ficar dependendo, porque eu não conseguia manipular a cadeira sozinha. Então, eu tinha que entender que a minha independência poderia ter muito a ver com sair da cadeira de rodas. E eu não queria de jeito nenhum fazer essa cirurgia. E aí, enfim, me levaram no psicólogo. E eu sempre fiz psicoterapia, mas no caso eu não queria. Aí eu não gostava da psicóloga. Aí foi um auê. E no fim das contas, eu só operei porque eu queria parar de fazer psicoterapia. E a minha médica falou, você não vai parar enquanto você não entender a necessidade dessa cirurgia. E eu disse, tá bom, então, eu vou operar porque eu não aguento mais essa psicóloga. E foi por isso que eu operei, é uma história ridícula, mas foi por isso que eu operei e foi, tipo, a melhor decisão, mesmo que involuntária, porque eu não queria, melhor decisão que eu tomei, porque eu adquiri minha independência muito melhor depois que eu saí da cadeira, mas foi muito difícil, porque pra a médica poder passar a haste dentro dos ossos, teve que fazer fratura, porque minhas tíbias eram muito tortas, então eu tinha muita dor, eu fiquei de gesso, e aí foi a corrida para eu conseguir entrar andando na igreja, porque os meus irmãos iam casar, e aí eu tinha que entrar andando, a minha meta era essa, então eu operei em dezembro de um ano, e meu irmão ia casar no ano seguinte, em agosto, e aí eu tive que correr contra o tempo, porque a recuperação, voltar a andar não era fácil. Eu tive tendinite no tornozelo, no joelho, era muita dor, eu não aguentava meu peso, os meus músculos não estavam preparados. Hoje você está feliz? Hoje eu estou perfeita, estou plena, maravilhosa. Nós estamos conversando com a Letícia Guilherme, que é estudante de Relações Públicas, e ela está explicando para a gente o que é a osteogênese imperfeita. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.